Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos chegar hoje, 3 de janeiro de 2021. Estamos na nossa primeira atividade do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Já podem ocupar seus lugares no salão, estamos abrindo. Aproveito para sentar, vamos ver quem está sentado nas primeiras cadeiras. A Marga Garcia. Oi, Marga, bom dia, bem-vinda. Está sentada na primeira fileira. Terezinha, bom dia. Fabiana, Maria. Oi, Leia, bom dia, tudo bem? Temos uma tiete aqui de um palestrante. A Juscelia, seja bem-vinda. Thaís. Oi, Soninha, bom dia, bem-vinda. A Vanessa, a Kátia, a Infalível, está aqui também. A Kátia, a Cristina Galinda. Dona Alice, maravilhosa, está sempre conosco aqui também. Bom, sejam todos bem-vindos. A gente começa um ano, nosso desafio de manter as palestras públicas continuam através desse canal. Hoje, 3 de janeiro de 2021, nós queremos reforçar que as atividades da casa continuam, os grupos de estudo, a maioria estão em recesso, retornam na primeira semana de fevereiro, tá? O atendimento fraterno, é possível fazer o agendamento dele, vamos colocar aqui para vocês, passando aqui embaixo, pode fazer contato através desses canais. A biblioteca, se você quiser algum livro emprestado também é possível, tá? As palestras públicas estão acontecendo às quintas-feiras, às 20 horas, e domingo a gente tem essa chance de fazer essa palestra pública interativa. Você pode mandar as suas perguntas até na noite anterior da palestra que a gente encaminha para os palestrantes. Essa palestra interativa de domingo, ela é baseada no programa Vida e Valores de Raul Teixeira. Todos os vídeos e os temas desse programa estão ancorados no site da Federação Espírita do Paraná. Hoje nós vamos conversar sobre o tema magnetismo pessoal. E quem vai nos ajudar aqui, vai dar o bom dia para a gente, agora é o nosso amigo e sócio Edson. Cadê o Edson? Edson, tá aqui, Edson. Seu bom dia. Oi, olá, pessoal. Que alegria estar aqui nesse canal do Cefac. Muito bom dia a todos. 3 de janeiro de 2021. Que alegria, hein, Aninha e Sauro, nós estarmos aqui hoje na primeira atividade, para mim, a primeira atividade do ano. Eu não sei, Aninha, como é que tá, mas realmente é muito gostoso. Sou muito grato ao Cefac e estou radiante realmente pelo tema e pela oportunidade de estarmos aqui nesse terceiro dia do ano de 2021. Obrigado, Edson, bem-vinda. Aninha, sócia proprietária. Bom dia a todos, queridos companheiros. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações nesse terceiro dia do ano e durante todos os outros dias que virão. Bom dia, Sauro, bom dia, Edson, querido, e com muita alegria que hoje eu encontro aqui com vocês. Já é a segunda tarefa do ano, Edson. A gente está trabalhando pouquinho, mas estamos indo. Que bom. Gente, essa semana o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade completou 79 anos de existência. Então, na quinta-feira, a gente fez uma palestra alusiva a essa data, foi muito especial, muito emocionante, com depoimento de vários trabalhadores. Preparamos um pequeno vídeo de apresentação com um resuminho das atividades da casa e como a casa se adequou nesse momento de pandemia. Após a nossa prece inicial, para quem não teve a oportunidade de assistir na quinta-feira, nós vamos expor esse videozinho alusivo ao aniversário de 79 anos da nossa casinha azul. Na sequência, entra o vídeo do Raul Teixeira sobre o tema, que funciona como carro norteador da nossa bate-papo dessa manhã, e aí nossos convidados começam a discorrer sobre o tema. Já foram enviadas perguntas, mas aqui, pelo chat, pela participação, você também pode, conforme o tema vai discorrendo e pintou alguma dúvida, pode lançar a sua dúvida, seu comentário, ou sua crítica, ou a sua não concordância também aqui durante o programa, tá bom? Quem está chegando aqui também, a Isabel está aqui com a gente. Oi, Isabel, bom dia. A Fátima está aqui conosco, bom dia, seja bem-vindo.
O Ricardo, trabalhador novo, chegando na casa, seja bem-vindo. Depois procura a gente na recepção para pegar as orientações, Ricardo. A Cristina, bom dia, Cris, seja bem-vinda. O César, o grande César, um trabalhador incansável também está aqui com a gente. O Marcelão, que estamos aqui esperando a promessa dele de retorno. Diz que volta, né? Vamos ver. A Maria, querida, está aqui com a gente, seja bem-vinda, Cida também. Meu professor, Roberto, está aqui conosco. Oi, Roberto, bom dia. A Norminha está aqui com a gente também. Cadê minha amiga que estava aqui? Ah, está aqui, ó, infalível, não posso deixar de esquecer dela. Kátia, bom dia. Seja bem-vinda. Bom, quero reforçar a todos que o atendimento fraterno é uma conversa que uma equipe de trabalhadores da casa que mantém um preparo no estudo contínuo podem fazer para você nos teus dias de maior angústia, de questionamento, de dificuldades. Esse momento a gente está vivendo, a gente passa por alguns dias de baixas emocionais. Se você tem algum tipo de padrão de dificuldade e gostaria de uma conversa, para ser orientado à luz da doutrina espírita, não é um consultório psicológico, não é um trabalho terapêutico, é um trabalho de acolhimento, tá? De ouvido, de aconchego, de carinho. Você pode fazer esse agendamento e receber esse atendimento online, ou a gente pode também fazer o agendamento presencial, onde 2 trabalhadores vão te ouvir e vão tentar te apoiar de alguma maneira. Então, não se permita um sofrimento solitário. Você tem esse canal, você pode usá-lo, fique à vontade. O pronto-socorro da casa está funcionando, não está fechado, tá bom? A Marta está aqui com a gente também. Marta, bom dia, seja bem-vinda. Olha que vovó coruja lá. O Cláudio está aqui com a gente também. O Cláudio, seja bem-vindo. O Marcinho está aqui comigo. Bom dia, Márcio, tudo bem? Márcio está descansando, ele trabalhou de Papai Noel durante o Natal com uma barba branca linda, maravilhosa. Agora, no novo ano, ele já perdeu o emprego. Gente, é preciso ressaltar também que as atividades do Risoto Fraterno continuam, tá? Então, o Risoto Fraterno é um grupo de trabalhadores. O Centro Espírita Fé e Caridade possui uma cozinha industrial. Então, todos os sábados pela manhã, essa equipe aguerrida se junta lá bem cedinho e faz a confecção do risoto. Esse risoto, ele é ofertado a pessoas em situação de rua, tá? E qualquer pessoa que procure a casa no sábado de manhã recebe essa alimentação, e essa alimentação também é levada às comunidades ali da Vila do Parolim. Essa atividade se mantém com os devidos critérios estabelecidos pelas autoridades nesse momento de pandemia. Quem quiser contribuir, quem quiser cooperar com essa atividade, também estão aí os canais, e são os mesmos canais para a gente poder fazer o contato e continuar dando suporte para essa atividade. Estamos na esperança aí de 2021, com seguirmos novamente, estarmos presencialmente na casa. Mas não importa quanto tempo isso dure, nós estaremos aqui. E lembrando que todas as palestras que foram realizadas, seja na quinta-feira, seja no domingo, estão lá presentes, armazenadas no canal da casa, Cefac Curitiba. Então você tem a oportunidade de assistir todas elas. Tem temas fantásticos que vêm de encontro ao nosso dia a dia. Visitem o canal, se inscrevam, você pode ativar lá as notificações para que as palestras, assim que estiverem próximas de acontecerem, você recebe um comunicado de que as palestras vão acontecer, tá bom? Vamos dar os nossos últimos bons dias para começar a nossa atividade. A Josiane está aqui com a gente. Bom dia, Josi. A Deise, queridona, está aqui também. Deise, bom dia. A Mônica está aqui conosco também. Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Cíntia, bom dia. Cíntia, seja bem-vinda também. Minha amiga Eni está aqui com a gente também. Oi, Eni, a simpatia em pessoa está aqui com a gente. Luizinho está aqui com a gente também. Oi, Luizinho, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá bonitão nessa foto ele, meio impressionante. Tá igual o vinho, ficando melhor com o tempo.
Meus amigos, 9h58, então vamos nos preparar para iniciar as nossas atividades. Tá? Como a gente tem esses 4 minutinhos do vídeo da casa, para a gente não roubar muito tempo dos palestrantes, né? Vamos iniciar então as nossas atividades. Eu convido a todos juntos unir nossos pensamentos em uma prece de preparação e ambientalização com os trabalhadores espirituais da casa também, para que o trabalho possa transcorrer da melhor forma. Vamos orar? Senhor Jesus, essa atividade ocorre por Ti e em Teu nome. Queremos alcançar com a harmonia, a fraternidade e a irradiação de paz e bem-estar a todos os corações, a todos os lares que nos assistem agora. Permita-nos realizar um trabalho dentro da coerência da doutrina espírita cristã que abraçamos com tanto carinho. Rogamos que a equipe espiritual de trabalhadores da casa possa nos apoiar nesse momento. Rogamos também o alívio de situações conflitantes, de angústias, de dificuldades, que cada um de nós possa crer na assistência dos bons amigos espirituais, a nos inspirar, a nos fortalecer, a nos fazer ver caminhos, soluções. Senhor Jesus, estamos aqui, como recomendou, reunidos em Teu nome, sabemos que está presente nesse momento. E que assim seja. Bom, eu vou pedir então para a nossa amiga Flávia, que está ali no suporte tecnológico e logístico, para iniciar então a exposição dos vídeos e na sequência nossos convidados voltam. Flavinha, por favor.
A Flavinha agora vai transmitir o vídeo do Raul Teixeira. Cada criatura humana é um magneto que caminha pela Terra. A Terra em si mesma é um grande corpo magnético. Mas cada criatura humana é um corpo magnético sobre outro corpo magnético. Cada qual de nós carrega a sua capacidade magnética. E essa capacidade magnética é assim chamada pelo poder de atrair que cada um de nós detém. Essa experiência o ser humano alcançou graças a essas experiências remotas que vimos trazendo ao longo da evolução dos seres, dos mundos, dos planetas, desde quando o átomo é dotado de uma capacidade de atrair as partículas à sua volta, desde que o núcleo atômico se tornou responsável por atrair à sua volta a nuvem de elétrons, até a criatura que atrai para a sua volta um conjunto de pessoas. Ao longo da história da humanidade, encontramos que em toda e qualquer sociedade, desde que os grupos humanos deixaram de ser grupos anômicos, sem coordenação, sem regulação, para se tornar grupos sociais, nunca mais encontramos qualquer desses grupos que não tivesse uma liderança. As criaturas humanas, de uma maneira ou de outra, exigem alguém que a conduza, um líder. E nunca houve falta desses líderes em toda e qualquer sociedade da Terra. Chegamos a entender que houve um período em que as comunidades planetárias, as comunidades humanas, entendiam que a virtude do conhecimento, a virtude da moralidade, a virtude da sabedoria estariam com os idosos, os anciães. E surgiu na Terra a chamada aristocracia dos patriarcas, dos anciães. Acreditava a criatura humana que quanto mais velha fosse a pessoa, maior a soma de suas experiências, maior a gama de suas experiências, melhor o poder de dirigir outras criaturas. De certo modo, é verdade. Quanto mais vivida seja a pessoa, mais experiências ela carrega. E com essas experiências, terá mais chance de abordar os outros, de orientar os outros, uma vez que se orienta a si mesma. No entanto, na medida em que o tempo foi passando, essas aristocracias, e particularmente essa aristocracia dos patriarcas ou do patriarcado, foi cedendo lugar a outras. Porque se os anciães tinham experiência, maturidade, não tinham força física. E as comunidades precisavam de alguém que tivesse força física para as defender. É daí que surgiu a aristocracia da força bruta. E nessa aristocracia da força bruta, os líderes que a princípio defendiam as comunidades que os houveram convidado, atraído e solicitado sua ajuda e seu socorro, eles passaram a dominar essas comunidades, a se atribuir poderes que não lhes haviam sido dados, e depois a transferi-los para os seus herdeiros, filhos, irmãos, sobrinhos, etc. E, naturalmente, a aristocracia da força bruta,
que foi mais uma liderança pela terra, foi cedendo lugar à aristocracia do nascimento, o nome que a pessoa detinha, à aristocracia do poder econômico, o dinheiro que a pessoa detinha, à aristocracia do intelecto. Quanto mais o indivíduo soubesse, maiores poderes teria. Até chegarmos à necessidade de uma aristocracia que de fato conduzisse bem os homens pela terra, já que nós precisamos, instintivamente, pela nossa natureza social, de uma liderança. Por que não? Uma liderança que pudesse nos orientar intelectualmente, uma liderança que ao mesmo tempo nos pudesse conduzir em níveis morais. Sentimos por isto a importância de que ao longo dos tempos da Terra possamos encontrar, possamos desenvolver, possamos ter uma aristocracia de poder intelectual e de poder moral. Uma aristocracia intelecto-moral. Essa, certamente, nos dará possibilidades de desenvolver os campos mais diversos de nossa vida. Essa liderança, essa aristocracia, nos permitirá desenvolver nosso potencial intelectual, nosso saber, nosso conhecimento, mas também nos ensinará a dar boa vazão a esse saber, a esse conhecimento. Nos ensinará a trabalhar tais conhecimentos que tenhamos para o bem. E a nossa aristocracia intelecto-moral, a nossa liderança intelecto-moral nos endereçará para a felicidade. Essa felicidade, naturalmente, terá muito a ver com o esforço que tenhamos feito por conquistá-la. Como vimos, como falamos, cada qual de nós é um magneto que se desenvolve, que se move na Terra, sobre o planeta, que também é um gigantesco corpo magnético. É por isto que os analistas e psicanalistas de várias idades do mundo, desde o século XIX para cá, vêm nos trazendo, com Freud, com Adler, com Gustavo Jung, essas noções de que cada qual de nós carrega em si o chamado it, ou se quisermos, um magnetismo pessoal. Não é à toa que vemos pessoas capazes de atrair para o seu derredor um contingente imenso de outros indivíduos, que se sente bem junto delas, que acata as suas determinações. Encontramos diversos indivíduos espalhados mundo afora que afugentam as pessoas do seu derredor, que ninguém suporta estar ao seu lado. Mesmo a sua família, mesmo as pessoas que lhes deveriam ser mais próximas. E a que se deve isto? A princípio, nós podemos cogitar desse nosso magnetismo pessoal. Nós liberamos determinadas energias, se quisermos dizer assim, liberamos de nós determinados fluidos que fazem com que as criaturas sintonizadas com os mesmos ideais nossos tenham vontade de se aproximar. Elas não sabem por quê, mas sabem que há alguma coisa em nós as atrai. Por outro lado, liberamos de nós determinadas substâncias psíquicas que impõem aos outros um afastamento de nós. Criaturas que até gostariam de estar ao nosso lado. Elas não sabem explicar bem por quê, mas alguma coisa lhes impõe fugir de nós. Nosso magnetismo pessoal. Quanto mais nós sejamos criaturas egoístas, personalistas, individualistas, a tendência é que se aproximem de nós as pessoas de mesmo matiz psicológico, de mesmo teor idealístico.
E passamos a compor os grupos, os bandos, passamos a compor as falanges. De acordo com a inclinação dos nossos sentimentos, atraímos indivíduos com inclinações similares. O mundo fala, por exemplo, que Hitler matou a 6 milhões de judeus, que Hitler fomentou isso, fomentou aquilo. Não discutimos a tragédia que o caráter de Adolfo Hitler impôs ao mundo ocidental. No entanto, ele não fez isso sozinho. Ele fez isso com dezenas e centenas de oficiais, de homens comuns, mulheres comuns da sociedade, que com ele, com suas ideias, compactuavam. Vejamos o magnetismo de Hitler, capaz de reunir, depois daquele célebre encontro na cervejaria de Munique, aquele contingente enorme de criaturas que o aplaudiu, até deparar-se com a tragédia que ele fomentou no solo europeu e no mundo. Mas, ao mesmo tempo, notamos indivíduos como Gandhi, com a sua fala mansa e firme, com o seu caráter de não querer fazer uma guerra contra a violência, porque ele afirmava que qualquer movimento contra a violência teria que ser violento também. Mas ele promoveu um movimento pela não violência de qualquer teor. Reuniu ao seu redor toda a Índia. Os seus jejuns se tornaram famosos, porque com esses jejuns ele promovia a religação dos seus irmãos. Da Índia, do Paquistão que surgiu depois, Gandhi foi esse líder excepcional, com sua energia. E até hoje, depois da sua morte, em 1946, Gandhi é para nós esse ícone da liberdade, atraindo até hoje em torno do seu nome legiões de criaturas de boa vontade, de homens e mulheres que prezam a liberdade. Mas de todos os seres que passaram pela Terra, o magnetismo pessoal mais atraente foi o de Jesus de Nazaré. Nada obstante, nós não conseguíamos entendê-lo. Ele era tão especial que não conseguimos compreendê-lo. Mas ele, pacientíssimo, nos disse: quando eu for erguido no madeiro, atrairei todos os homens a mim. E foi somente depois da sua crucificação que passamos a nos interessar por ele. No entanto, quando na terra onde estava cercado pelas multidões, de famintos, famintos de comida, famintos de amor, famintos de paz, famintos de esperança, famintos de Deus. Esse Deus que Jesus Cristo exprimiu tão bem com a sua vivência e espalhou tão bem entre nós com o seu luminoso e formidável magnetismo pessoal. Flavinha, muito obrigado pela transmissão do vídeo, pelo apoio. Bom, vamos começar então. Edson, Mariana, eu vou pedir para que vocês façam alguns breves comentários sobre o que nós acabamos de ver de Raul. Aninha, primeiro as damas, pode ser? Vamos lá. É muito interessante, né, como esse vídeo do Raul, como todos os outros, ele vem trazer um assunto tão atual, né, que é essa questão da atração, do magnetismo, do poder que nós exercemos no outro, as impressões que causamos. Então ele traz para nós a lembrança viva de Jesus, e nos faz parar para refletirmos como que está as nossas impressões, como que nós estamos cuidando do nosso magnetismo
em relação ao outro. Como é importante nós sermos cuidadosos no que falamos, no que fazemos, porque nós estamos sendo observados o tempo todo, não só no plano material, mas no plano espiritual também. E esse cuidado é um cuidado sincero, não é só para ficar bonito, ah, eu vou me comportar bonitinho porque alguém pode me reconhecer. Não, é sermos sinceros e autênticos conosco mesmo. Então o magnetismo pessoal é algo, assim, uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos, que nós devemos sempre ter consciência de utilizá-lo da melhor maneira possível. Obrigado, Aninha. Edson, por favor, suas considerações. Obrigado, Sauro. Realmente, o vídeo do Raul, como sempre, em especial, é primoroso. Ele faz a gente navegar num oceano de calmaria, onde ele vai trafegando por várias situações. Ele vem nos falar que o nosso globo, o nosso planeta Terra, é um magneto, e nós todos, cada um individualmente, também temos um grande magnetismo. E aí ele cita inúmeros exemplos no vídeo, exemplos magnânimos como Gandhi, vem nos falar de Jesus, vem nos falar também de Hitler, que tinha um magnetismo pessoal muito forte e que, se utilizado de forma incorreta ou inadequada, acaba por conduzir inúmeras pessoas a atitudes equivocadas, a atitudes muito ruins. Haja vista, sabemos de todas as questões ligadas ao genocídio na Segunda Guerra Mundial, fruto de uma pessoa com um magnetismo forte, mas utilizado para o mal ou de forma inadequada. E aí ele dá o grande exemplo que devemos seguir sempre, que é o magnetismo de Jesus. E me recordei, quando eu estava até assistindo o vídeo do Raul, e ele falava de Jesus, de uma passagem recente de um estudo que fazíamos sobre a multiplicação dos pães, onde Jesus, através do magnetismo ou dessa força irresistível que ele tinha, e a pessoa que tem esse magnetismo, ela tem uma força irresistível, os seguidores acabam não conseguindo se afastar dessa pessoa. Jesus, com esse magnetismo irresistível, ele conseguia monopolizar mais de 5.000 pessoas para lhe escutar, para estar com ele, para poder receber tudo que ele vinha oferecer. Então, a questão do magnetismo pessoal está intimamente ligada, como nos falou a Aninha ali, à atração, ou a uma lei, que é uma lei universal, tanto que o Raul nos falou ali a respeito do planeta. Se nós formos analisar o cosmos como um todo, tudo gira em função de uma lei de atração. Os planetas ficam em volta de um Sol ou um sistema solar, atraídos para esse centro. Raul nos falou do átomo, que atrai aquela cortina de elétrons para próximo dele. Portanto, essa lei de atração, ela é uma lei universal. Ela rege tudo. Ela rege movimentos na parte física e rege as questões morais e espirituais nesse lado mais espiritual. E eu gosto muito de um livro da Sueli Caldas-Schubert, que é a Lei de Atração, ou melhor, não é Lei de Atração, é Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. E ali a Sueli vai nos explicar muito sobre essa lei de atração. Em especial, ela nos diz que a lei de atração impera entre os astros e abrange todo o universo de forma igual. Ela prevalece no restrito universo de nossas forças mentais também. E ela nos diz que, ao emitir pensamentos, cada um de nós exterioriza o que cultiva em seu mundo interior. Então, o pensamento é a força que nós
utilizamos para nos sintonizarmos. E essa força que a Sueli nos diz encontra ressonância entre os que estão na mesma faixa vibratória. Portanto, quando nós nos conectamos através do pensamento, nós encontramos no universo pessoas que pensam iguais a nós. E toda essa conexão se faz. Tem um capítulo interessante nesse livro que a Sueli diz que tudo está em tudo. Então, eu acho bem bacana para que a gente comece as nossas reflexões. Interessante que Raul traz a referência do magnetismo pessoal, dessas grandes referências que mexeram com a humanidade, né? Jesus, Gandhi, Hitler. Mas será que esse magnetismo dentro dos nossos lares, com a prole, será que ele pode ser construído? Essa é a nossa próxima pergunta, é a nossa primeira pergunta aí para a brincadeira começar a ficar mais séria agora. O magnetismo pessoal pode ser redirecionado, moldado também a partir da educação que os filhos recebem de seus pais? Vamos aproveitar você, Edson, que já está com a fala, e pode dar o segmento, por favor. Olha, o magnetismo, o próprio Raul comentou, né, que o magnetismo pessoal ele é uma aquisição do espírito, ele é, pelo que deu a entender, pelo que o Raul nos falou, ele é uma potência da alma. E ele nos diz que nós vamos adquirindo esse magnetismo ou aperfeiçoando ou desenvolvendo ele nas diversas existências que temos. E é lógico, na minha maneira de ver, que o magnetismo pessoal ele pode ser também direcionado ou moldado, como nos coloca aqui a pessoa que enviou a pergunta. Aliás, uma pergunta extremamente interessante e que nos ajuda muito a refletir sobre outros temas que eu gostaria até de trazer aqui, tá certo? Ele pode. E hoje, o que é o magnetismo pessoal em síntese? É importante a gente trazer um conceito. Então, o magnetismo pessoal é uma qualidade através da qual as pessoas atraem os outros, ou pela confiança, pelo respeito, pela admiração, pela simpatia, pelo amor, pela amizade. Então, é nós atrairmos para perto de nós pessoas com pensamento semelhante ou com uma sintonia próxima àquilo que nós emitimos. Isso é muito interessante, é muito importante que a gente perceba. E, logicamente, que o magnetismo pessoal, ele traz poder, ele traz fama, ele está relacionado com essas questões muito ligadas à matéria. Porque uma pessoa que tem esse poder, e o Raul falou das lideranças que em todos os tempos existiram e continuam existindo, e um líder ele tem esse poder de agregar em volta dele, em volta das suas ideias. É importante, sim, que a gente reflita, pais, educadores, aqueles que são responsáveis pela condução desses espíritos que chegam até nós, de como que nós vamos conduzir ou como que nós vamos moldar esse magnetismo pessoal, porque na atualidade a gente percebe que se dê muito ênfase para isso, a essas questões muito ligadas à matéria. Tem um livro especialíssimo do Divaldo, que é A Alegria de Viver, Joana de Ângeles, que traz essa psicografia, essa mensagem, e ali, em vários momentos, Joana vem nos falar sobre a condução desse magnetismo pessoal de forma inadequada, apenas para a luxúria, apenas para lideranças que se apresentam, às vezes, de forma até inadequada, e que um grupo enorme de pessoas passa a ser seguidores. Hoje, pelas redes sociais, a gente percebe isso de forma muito acentuada. Pessoas que têm milhares de seguidores. E se você for verificar profundamente o conteúdo moral ou intelectual que o Raul tão bem colocou no vídeo dele, pouco tem a acrescentar. Mas o que eles fazem? Eles se servem justamente desse magnetismo para tentar
conduzir as pessoas. E se nós procurarmos na internet, eu até fui pesquisar quando eu vi o tema magnetismo pessoal, e eu vi que existem cursos que tentam ensinar as pessoas a se servir desse magnetismo. Porque o que, em síntese, é preciso que a pessoa tenha? Características importantes para quem venha a ter um magnetismo pessoal forte. Então, precisa ser uma pessoa serena, uma pessoa prudente, alguém que tenha um tato, uma discrição, uma precaução nas experiências da vida, uma pessoa alegre, de bom humor, espontânea, de bom senso, mas também precisa ser uma pessoa que se poste bem diante dos outros, que até se vista bem, tem a questão física também, que tenha um comportamento adequado. Então, é possível, com certeza, desenvolver o magnetismo pessoal, mas nós, pais, precisamos estar muito atentos para não desenvolver um magnetismo falso ou forjado, porque o magnetismo pessoal ele tem que ser algo realmente do espírito, daquela alma, porque se ele for falso, no primeiro digamos assim, no primeiro ventinho que vem, ele vai, por certo, desabar. Obrigado, Edson. E aí, Aninha, você concorda? Isso mesmo, concordo bastante com o Edson, né? E essa questão do magnetismo pessoal dentro da família é algo assim que nós que somos pais temos que ter muito cuidado, muito zelo também, para nós não exagerarmos no direcionamento que nós às vezes queremos dar, nós queremos às vezes que os nossos filhos pensem e ajam como nós queremos. E nós então ficamos ali, então, forçando, né, esse filho, esse espírito, uma coisa que na realidade ele não é. Ou nós subvalorizamos a matéria, como o Edson bem colocou, ou então nós esquecemos de dar os bons exemplos. Então, a melhor maneira de redirecionar o magnetismo pessoal é nós olharmos para nós mesmos e ver a nossa questão moral, os nossos exemplos que nós queremos, os valores que nós queremos passar para os nossos filhos. Porque aí sim, quando nós passamos para os nossos filhos bons exemplos, nós estamos sim mostrando para eles que temos caminhos para seguir, que nós temos opções e que nós temos saída. Nós não podemos supervalorizar a matéria, né? A aparência aí, como o Edson bem colocou, desses cursos que existe, como ser uma pessoa atraente, como ter o magnetismo pessoal, como dominar, ser líder, grupos, né? Então, cuidar de como fala, da aparência, ser até humilde, é uma das características que o curso ensina, mas nós não podemos esquecer da moral, dos bons exemplos, do carinho, para que esse filho, que esse espírito, ele realmente cresça e floresça quanto espírito imortal. Ele tem a possibilidade de desenvolver a sua criatividade, as suas habilidades e talentos, para que quando chegar na adolescência, na vida adulta, ele saiba tomar decisões, ele saiba distinguir o certo do errado também, que nós não caiamos aí no vazio da existência, porque muitas vezes nós valorizamos, na maioria, né, das vezes, valorizamos o material, ou então nós sufocamos tanto esse filho, queremos tanto que ele seja tão perfeito, coisa que nós somos. Então, o magnetismo, ele é um instrumento, sim, que pode ser usado para o bem, para a construção. Obrigado, Ninha. Nossa, muito interessante as falas, porque a gente acho que pode resumir como coerência, né? Entre aquilo que a gente está desejando para a gente e para os filhos e aquilo que realmente a gente está fazendo. Mas, e quando o problema está na discórdia, na desavença? Que é a nossa próxima questão. A pergunta que nos chegou foi essa. Quando não conseguimos nos sentir atraídos pela presença de algum familiar, de costumes e hábitos muito diferentes do nosso, ainda assim
devemos insistir em nossa convivência? O magnetismo, pelo jeito, não está funcionando muito. Aninha, você pode comentar, por favor? Então, o magnetismo, né, pessoal, ele atrai, como também ele repulsa, né? Forças iguais neutraliza, né? E então nós temos que pensar assim, dentro de uma família, né? Conviver em família é um ato de muita coragem, porque a família é uma escola e cheias de provas, de desafios, e nem todos estão ali no mesmo patamar evolutivo. Então, nós temos que recorrer lá ao Evangelho, sobre a indulgência, a paciência e o amor. Nós não vamos ficar ali do lado da pessoa o tempo todo tentando explicar, mostrar, exemplificar para ela o tanto que você gostaria de combinar, de ser amiga dela. Mas você pode sim se manter um pouco afastado, que é saudável, e os seus pensamentos ser pensamentos elevados, nunca entrando na mesma faixa vibratória dessa pessoa. Ter hábitos diferentes, costumes diferentes, faz parte, porque nós somos espíritos em evolução e cada um de nós adquirimos o conhecimento, tanto intelectual quanto moral, de forma diferente um do outro. E quando nós lembramos que aquele familiar está ali na família, justamente para desenvolver em nós o amor, a paciência, a indulgência, nós passamos a ter uma atitude diferente. Aí o nosso magnetismo, ele vai ficar fortalecido, porque o nosso pensamento vai estar ligado numa esfera mais elevada. Com isso, nós vamos conseguir, né, levar com mais leveza, com mais compreensão. Não precisamos viver abraçados. Podemos sim ficar distantes materialmente, mas com o pensamento sempre no amor. É a oportunidade de crescimento. Essa convivência não é à toa. Obrigado, Aninha. E aí, meu amigo Edson, insistimos nessa convivência ou fugimos? Liga teu microfone. Liga teu microfone, Edson. Desculpa, Saulo, desculpa, pessoal. Ótimo. Não, eu estava comentando aqui, com o microfone desligado, que eu e a Aninha, nós estamos conectados magneticamente, porque a fala dela, em síntese, era o que eu estava mentalizando para comentar com vocês, né? Então, eu vou desviar um pouco o foco e tentar compreender e perguntar a nós mesmos por que nós sentimos repulsa ou antipatia por algum familiar. Ela já falou, já comentou muito bem, a Aninha, o porquê das ligações em família, por que nós nos encontramos, mas por que será da repulsa? E aí a gente pode buscar no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 7º, que fala da volta do espírito à vida corporal, e tem um item especial que Kardec intitulou de simpatia e antipatia terrenas. E ali tem, na questão 389, fala da repulsão. E Kardec perguntou assim: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? De onde vem a repulsão que nós sentimos? E, às vezes, no meio familiar, essa repulsão se apresenta, às vezes, de forma muito clara. E os espíritos respondem: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Portanto, a antipatia é algo extremamente natural e demonstra, por tudo que nós vimos até aqui, justamente um desalinhamento energético ou de sintonia. Ou seja, se eu penso de uma forma e alguém pensa totalmente diferente, é natural
que a gente não se afinize, que nós tenhamos várias diferenças. E é isso que os espíritos dizem, essa antipatia que às vezes se apresenta dentro do seio familiar é algo muito normal, porque ali estão encarnados espíritos que nem sempre são simpáticos, ou que compactuam dos mesmos ideais, dos mesmos pensamentos. Vejam, na questão 387, Kardec pergunta assim: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Isso aí nos leva a pensar nas questões reencarnatórias, porque às vezes nós temos o hábito de sempre atribuir as desavenças familiares a questões reencarnatórias ou questões da lei de causas e efeitos. E os espíritos nos informam que não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homem. Então, em muitas situações, a antipatia que existe, seja dentro da família ou até fora da família, ela é fruto unicamente de magnetismo, ou seja, de diferenças que nós temos. Agora, com base na resposta em que o Sauro perguntou, nós devemos insistir, e aí a Aninha também já deu a resposta. É claro que nós devemos insistir, porque tudo que acontece na nossa vida, ele tem um significado, uma importância, porque senão não aconteceria. Portanto, mesmo naqueles vínculos que são difíceis, existe sempre um fundamento pedagógico, ou de ensinamento, ou de aprendizagem. Eu preciso desenvolver, como falou a Aninha, várias virtudes. Eu posso ter que desenvolver a tolerância com essa pessoa que eu não me afino, eu preciso desenvolver a paciência, a própria empatia, de tentar me colocar no lugar dela. Então, sempre é importante a gente insistir nesses relacionamentos. Isso é a minha maneira de ver dentro do que a gente vem estudando e pensando, porque isso é uma forma de aprendizado para mim. Eu preciso aprender e desenvolver alguma virtude que ainda não está muito clara dentro de mim. É interessante essa fala, né? Porque se pudéssemos, isso nos protege, né? Mas se tivéssemos lembrado do nosso projeto de reencarnação, talvez lembrássemos o quanto insistimos para estar juntos novamente com essas pessoas, né? Porque é justamente nessas zonas de desconforto que acabamos crescendo um pouco. A próxima pergunta, Edson, eu vou pedir que você continue, ela parece um pouquinho com essa, tá? Mas ela é interessante porque ela acho que nos dá a oportunidade aí de desvendar alguns mitos em torno do espiritismo. Olha só, as pessoas que atraímos para junto de nós, na sociedade, de uma forma geral, pode indicar um pouco de nosso planejamento reencarnatório ou seria fruto somente das nossas escolhas atuais? Então, esta rede de amigos e de familiares com as quais nós estamos vinculados é fruto do meu histórico de reencarnações? É fruto das minhas escolhas atuais? É importante eu saber isso? O que você tem para dizer para a gente, Edson? Olha, muito interessante. As questões trazidas são de uma riqueza enorme. Nós poderíamos ficar aqui, talvez, horas refletindo sobre vários pontos das perguntas que foram oferecidas. Nós percebemos anteriormente, até no que foi trazido, que as nossas relações, muitas das nossas relações, boa parte das relações, o Livro dos Espíritos nos traz essas informações, são fruto desse magnetismo, ou seja, dessa lei de atração. Magnetismo é digamos, uma ferramenta, poderíamos classificar assim, que se serve à lei universal de atração, é uma lei universal, uma lei divina. Então, os encontros que nós temos, ou as pessoas que nós atraímos, como bem nos coloca aqui o colega ou a colega, podem ser frutos dessa lei de atração. E aí elas, em princípio, não têm nenhuma relação com planejamento reencarnatório. Claro que muitas pessoas que estão à nossa volta são fruto do planejamento reencarnatório. O que vem a ser o planejamento reencarnatório? É aquela situação onde lá na pátria espiritual
nós, em conjunto com os nossos mentores, sob a supervisão de espíritos superiores e com a aquiescência de Deus, planejamos a nossa próxima existência. E aí, dentro das necessidades evolutivas que todos nós temos, nós escolhemos pessoas que vão nos auxiliar a progredir. Porque o grande objetivo da nossa encarnação é o progresso em linhas gerais, e lá, numa última instância, é o progresso. Nós encarnamos para progredir, para atingir a perfeição. Portanto, se nós temos um planejamento, esse planejamento tem que ser sempre voltado para desenvolver, de alguma forma, virtudes em nós que nos proporcionem o progresso e o desenvolvimento moral e intelectual. Todos nós encarnamos com esse propósito. Nós jamais encarnamos com um propósito diferente, ou seja, de fazer algo que não seja para nos conduzir a um novo degrau. E, portanto, o planejamento ele é direcionado dessa forma. E, assim, ele atrai, lógico, vamos ter pessoas ao nosso lado que vão nos auxiliar. Então, por exemplo, se eu preciso desenvolver a tolerância, é natural que se coloque junto de mim pessoas que a todo momento estejam me convocando a ser tolerante, porque senão eu não vou desenvolver a tolerância. E aí vai a todas as virtudes. Mas o importante é que a gente pense que nem tudo que acontece, ou nem todas as pessoas que estão à nossa volta, são fruto de um planejamento, ou seja, estão no nosso caminho com o objetivo de proporcionar, às vezes, reparações, ou mesmo um desenvolvimento que esteja no planejamento. Às vezes, como nos é colocado ali, é uma questão de atração, pura e simplesmente. É uma questão dessa lei, que é a lei de atração, né, como eu já coloquei, e que faz com que as pessoas semelhantes, que pensam semelhantes, se aproximem de nós, e que nós também afastemos aquelas que nós não nos afinizamos. Portanto, não dá para a gente classificar. E como o Saulo colocou ali, eu acho que é pouco importante para nós tentar entender se aquele afeto ou desafeto que está comigo é uma necessidade do meu planejamento reencarnatório, ou foi alguém que eu atraí próximo a mim, ou que eu tento rechaçar. Porque o importante é o aprendizado que eu posso extrair de qualquer tipo de contato ou de qualquer tipo de relacionamento que eu trave quando encarnado. É bem interessante essa fala do Edson, quando ele fala que para nós não importa, né, qual é o motivo que nós estamos ali com aquela pessoa, e sim tirar os ensinamentos. Quando nós nos preocupamos muito em saber quem foi a pessoa, o porquê que nós temos tanta desavença, se é do planejamento reencarnatório ou não, muitas das vezes nós nos revoltamos, nós nos culpamos, e ao invés de nós tirarmos boas lições, nós ficamos paralisados, ainda inventamos assim, ó, é o meu karma, porque na vida passada eu fiz tal coisa. Então isso nos paralisa, é a culpa. Não, essa atração que nós temos por algumas pessoas ao longo da nossa vida quer dizer muito com a maneira como eu penso. Então eu sinto atraído por aquele que tem um pensamento parecido com o meu. Tem coisas, né, virtudes que eu me afinizo com o outro, então eu me sinto atraído, porque nosso pensamento se condizem. E aqueles outros que eu acho que não que tem uma moral muito diferente da minha, aquele então eu tenho repulsa. Isso é quando eu me conheço. Então, no livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral, ela vai falar muito a respeito do grande desafio do ser humano, que é o autodescobrimento. Quando eu me conheço,
que eu sei das minhas limitações, das minhas más tendências, eu vou compreender melhor o porquê que eu atraio X ou Y pessoa. Mas não que isso vai ser determinante naquela questão assim, se é ou não um planejamento reencarnatório, se eu já estive com ela ou não. É que eu é que tenho que me conhecer e não ficar me preocupado quem foi a outra pessoa, e sim saber quem eu sou. Então, lá no livro dos Espíritos, né, ele vai responder que falta, às vezes, vontade do próprio espírito para melhorar, para crescer, para domar as suas más tendências. Então, lembrando que nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós estamos desenvolvendo virtudes, mas ainda temos muitas, né, quirelas para serem trabalhadas. E isso vai atrair pessoas. Então, nós vamos sentir atraídos ou não de acordo com o que nós nos afinizamos. E às vezes nós nem sabemos que nós temos aquela atitude, aquele mesmo sentimento que nós às vezes valorizamos e que nós não temos conhecimento, e quando nós fazemos aí as amizades, sentimos atraído pela outra pessoa, depois que passa um tempo, assim, nossa, mas ela não tinha nada a ver comigo? Será? Então, a importância do autoconhecimento, se descobrir como ser humano, como ser espiritual. Ou seja, independente do motivo, aquela pessoa que a gente está chamando de pedra no sapato, ela é meio que uma palmilha ortopédica para corrigir os nossos passos, é por aí, então. Palmilha ortopédica, muito bom, Paulo. Muito bom. Gente, vamos aproveitar então e lançar aqui a perguntinha da Isabel Cristina, que chegou pelo chat. Vou pedir para a Mariana, que já está na fala, analisar. Isabel pergunta assim: é o nosso magnetismo pessoal que também nos conecta com os espíritos desencarnados? Olha, o que é o magnetismo pessoal? O que é o magnetismo? Da onde ele vem? Da onde que nós, espíritos encarnados, o retiramos? Né? Do fluido cósmico universal. Né? Do todo ali, cada um de espírito, nós, né, manipulamos uma porção necessária para a constituição da matéria e do nosso perispírito. Então, nós conectamos, sim, com os espíritos desencarnados através do magnetismo pessoal, que é a nossa vibração, que é a nossa energia, que é a formação do nosso perispírito. Né? Então, nós temos, sim, essa conexão. Daí, a importância de estarmos sempre vigilantes com os nossos pensamentos. Estarmos sempre vigilantes naquela de não ficar perturbando os nossos irmãos desencarnados, para que eles já, né, lá no livro dos Espíritos, Kardec já pergunta qual que é a influência que o mundo espiritual exerce sobre nós. E eles vão responder que é muito grande, que nós nem imaginamos o tanto que o plano espiritual, o espírito, interfere no nosso comportamento, no nosso pensamento. Então, assim, é o nosso magnetismo pessoal que vai atrair ou repelir esse irmãozinho. E nós temos como recurso a prece. A prece nos fortalece, aumenta esse nosso magnetismo pessoal, ele nos dá condições e clareza para nos conectar cada vez mais com um plano mais elevado. Obrigado, Aninha. Edson, vou aproveitar a fala da Ana e aí explorar um pouco mais essa pergunta, né? Esse magnetismo pessoal, ele nos atrai com os espíritos encarnados? E o magnetismo dos espíritos também nos atrai? Como é que funciona isso? A lei universal, como muito bem colocou a Aninha, é a lei de sintonia. Então, é natural que nós nos sintonizemos com aqueles que nós temos os gostos parecidos, semelhantes. Nós atraímos os semelhantes e
repelimos os diferentes. Portanto, como bem citado, o Livro dos Espíritos já enfoca muito bem isso, dizendo que os espíritos influem muito na nossa existência, ao ponto de, por vezes, até nos governarem. E está a grande importância do vigiai e orai. Portanto, nós influenciamos o plano espiritual, ou nós nos aproximamos dos espíritos de acordo com aquilo que nos dá prazer, de acordo com aquilo que nós gostamos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa voltada aos vícios, se eu gosto muito da bebida ou de outras situações, é natural que eu atraia tanto encarnados semelhantes a mim, ao meu redor, quanto desencarnados. Porque eu devo lembrar sempre que nós estamos apenas em planos diferentes. O plano espiritual existe como o plano material, mas nós estamos em níveis diferentes. Mas essa lei de atração, ela funciona nos dois planos. Eu atraindo e repelindo, e de lá também. Então, aqueles que são afins também me atraem de acordo com os seus gostos, de acordo com as suas escolhas. E com base nessa lei de atração e lei de repulsão, é que nós acabamos tendo esses contatos. Portanto, é muito importante, a Isabel ali colocou isso, né, essa conexão, os processos obsessivos, que nós temos conhecimento, que a doutrina espírita estuda bastante e explica muito, se dão justamente em função dessa questão de atrair espíritos que, de repente, vão nos obsediar, ou nós próprios também, como encarnados, obsediarmos espíritos que estão lá no plano espiritual. Então, essa conexão se faz basicamente pelo pensamento, como nos orientam, e o que nós precisamos sempre fazer é o quê? Trabalhar bem a questão do pensamento, porque o nosso pensamento é basicamente um reflexo do que a gente sente, do que nós carregamos dentro de nós. A gente pensa o que a gente sente, a gente expressa aquilo que a gente traz dentro de nós. Então, nós precisamos melhorar os nossos sentimentos para que a gente pense coisas melhores e, consequentemente, atraia para próximo de nós espíritos que também pensem dessa forma. E aí nós vamos criar uma psicosfera ou um halo energético, uma aura melhor. E aí nós vamos ser verdadeiramente pessoas com magnetismo pessoal saudável, porque pode ter pessoas com magnetismo pessoal ruim, doente. Então, nós precisamos muito trabalhar essas questões em nós. Edsoninha, muito obrigado. 2 minutinhos para o nosso encerramento. Eu deixei agora aqui nos comentários, vou colocar aqui, me ocorreu na fala de vocês, quem não teve a oportunidade de ver, tem uma micronovelinha muito interessante no YouTube chamado Sozinho. Quem não teve a oportunidade de ver, está aí o link de participação, que ele mostra muito essas últimas falas do Edson e da Aninha sobre o magnetismo do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Tá? Eu vou convidar vocês para fazerem as suas considerações finais. Vou começar pelo Edson. Edson, por favor, suas considerações finais. Aproveite e divulgue o trabalho, tá, que você realiza, os canais que a gente pode acompanhar e acessar o teu trabalho de estudo da doutrina espírita, por favor. Tá, ok. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de, para finalizar a nossa fala, o nosso estudo dessa manhã realmente tão rico de conteúdo, eu queria trazer o livro que eu citei já, de Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, que é A Alegria de Viver. E a Joana fala do encanto pessoal. E vejam o que ela nos diz. Narram os evangelhos que de Jesus se irradiava peregrina claridade.
e que as suas vestes resplandeciam. Quantos o tocavam se beneficiavam, pois que dele saíam virtudes. Se deseja possuir um superior magnetismo, envolvente e benéfico, em forma de encanto pessoal, ama e exterioriza o amor, tornando-te gentil e bom, afável e generoso, cordial e manso, alegre e devotado. O amor é o dínamo gerador de todas as forças positivas e representativas da vida, ao teu alcance, para a glória e a honra da própria vida. Então, essa é a orientação de Joana de Ângelis sobre esse magnetismo que nós buscamos, que nós venhamos a buscar, esse magnetismo pessoal. Se é que nós desejamos realmente atrair pessoas ao nosso lado, que nos servimos todos do exemplo mais belo, mais puro, que é Jesus. E aí também eu gostaria de trazer um complemento que está na resposta 888A do Livro dos Espíritos. E essa resposta é dada por São Vicente de Paulo, Espírito. E vejam nas entrelinhas, lá no meio dessa resposta, que é enorme, ele nos diz assim: o amor é a lei de atração para os seres vivos organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Portanto, a lei de atração, verdadeiramente, é o amor e todas as virtudes contempladas por esse sentimento mais puro, mais belo e que Jesus nos ofertou. E eu convido vocês, já que o Sauro me deu essa brecha, no canal Edson Macedo, nós temos 2 estudos que nós temos feitos, já desde abril, a partir do momento que começou a pandemia. Um estudo acontece todo domingo, das 21 horas por volta das 22h30, 22h20, que é o estudo do Evangelho, onde sempre eu tenho comigo um grupo de amigos queridos que estudamos o Evangelho e debatemos juntos. E na terça-feira, também às 21 horas, nós temos um outro estudo, que é o estudo das obras do Espírito Amélia Rodrigues, obras evangélicas de Amélia Rodrigues, que complementam esse estudo do Evangelho de domingo. Então, convido a todos vocês para participarem com a gente, quem sabe começando hoje, onde nós estamos revendo ou estudando a introdução, nesse período de Natal, primeiro do ano, nós estamos estudando a introdução do livro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Saulo, eu já me despeço do pessoal ou nós vamos voltar para se despedir? Não, nós já ultrapassamos, já está se despedindo. Eu agradeço muito ao Cefac por esse momento, é uma alegria enorme estar aqui para falar sobre a doutrina espírita que a gente tanto ama e que tanto nos ajuda. Então é uma gratidão enorme, eu adoro essa casa, eu poderia dizer, não dá para a gente classificar, mas com certeza é uma das casas assim que eu amo de paixão. É o Cefac, é o NAI e a minha casa do coração, que é a União Espíritos Caminheiros do Bem, que me acolhem, me aceitam lá, às vezes falando. Então, e irmãos queridos como a Aninha, o Sauro, o Ricardo, pessoas que eu quero muito bem. Então, sou grato demais ao Cefac, desejo a todos nós um ano novo, que hoje, né, iniciando o ano, de muita paz, muito amor, muita tolerância e muito estudo da doutrina espírita, que nos consola o coração e nos faz bem para a alma. É isso, querido, muito obrigado mesmo. Bom, vou convidar a Aninha, então, Aninha, para você fazer as suas considerações finais e vou te pedir também, na sequência, para você fazer a nossa prece de encerramento, tá? Quero aproveitar também e divulgar aqui, ó, a Maria Ana. Ela participa na televisão do programa Diálogo Espírita, todo sábado às 20 horas, no canal 5 da NET. Você vai encontrar a Mariana lá fazendo esse debate em torno das questões do doutrina espírita. E esse mesmo programa ele é repetido no site
www.cwbtv.net. Esse programa ele é produzido pela Associação de Divulgadores da Doutrina Espírita. Então, mais Aninha lá. Aninha, por favor. Bom, o Edson trouxe para nós do livro Alegria de Viver, da Joana, em que ela fala do amor. E nós temos que, sim, desenvolver dentro de nós o amor por nós, pelo nosso próximo e a Deus. Só através do amor que nós iremos conseguir juntos a nossa evolução. Que o magnetismo pessoal de cada um de nós possa ser usado não só para atrair pessoas, não só para liderar, não só para moldar, mas para doar. Que possamos doar essa energia através do nosso amor, da nossa paciência, do nosso carinho, aonde quer que estejamos, que possamos ser doadores também, que não é só atrair, mas doar, somar, unir, porque juntos somos mais fortes. Desejo a todos um feliz ano novo, que este ano de 2021 nos traga as realizações, os conhecimentos e as reflexões necessárias. E assim, nesse clima de muito amor, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus e à espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade da vida e a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma manhã de estudo. Obrigado, Senhor. Obrigado à equipe espiritual do CEFAC e a todos os amigos abnegados e dedicados ao bem, que possam continuar conosco durante todos os dias. Que assim seja. Aninha, Edson, muito obrigado. A Fátima está perguntando qual é o canal do YouTube do Edson. A gente já localizou e já está aqui na tela, tá? Fátima, Edson Macedo, esse é o link de acesso ao canal do Edson para participar e assistir às atividades. Bom ano a todos, boa semana, muito obrigado. Beijo a todos, fiquem bem. Beijo a todos.